muito bem-vindo ao Turismo Cast da MB. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Ataíde, gerente de vendas da Kalua, um dos nossos maiores fornecedores de Orlando. A Kalua fica em Orlando, então me conta um pouquinho da história da Kalua e depois a gente vai falar sobre essa cidade encantadora. Eu queria falar que a Kalua, na verdade, ela surgiu de um sonho também. A Manuela e a Fabi tinham a ideia de ter um atendimento personalizado para o Brasil, que antigamente não tinha. Iniciamos isso nos anos 2000 e estamos aí até hoje. E Orlando é a nossa base, né? E Orlando, na verdade, é a cidade dos sonhos, né? Uhum. Eu sempre falo que, para mim, é uma cidade espetacular. Quem me conhece sabe que eu amo. Então, queria que tu desse um briefing assim sobre a cidade, sobre os parques, sobre a questão na Kalua com a Intel, que a gente tem a parte da locação de casas. Isso eu acho bacana da gente abranger, se tu puder comentar um pouquinho com a gente. Inclusive, a locação de carros é uma coisa muito interessante. Desculpa, de casas, né? É uma coisa muito interessante, porque quem é esse público? Esse público, normalmente, são aquelas famílias que têm muitos filhos, famílias grandes, em que os patriarcas e as matriarcas gostam de levar todo mundo de uma vez para Disney, ainda mais para lá. Então, você consegue ter um custo-benefício muito interessante, né? Você vai ter essa casa que chega a ter de 3 a 6, 7 quartos, então é uma coisa bem e luxuosa, né? Em condomínios maravilhosos. Então a Intel tem essa proposta de levar grande grupo de pessoas, né, de famílias, para conhecer os parques da Disney, inclusive muito próximo dos parques também. Geralmente, os condomínios, né? Uma coisa legal que a gente sempre pontua, né, na venda, isso a gente aprende bastante ao decorrer dos anos, é que é um custo-benefício espetacular. Muitas vezes as pessoas acham que é caro, mas muitas vezes as famílias de hoje em dia, tu pega um casal com 3 filhos, por exemplo, é muito difícil tu conseguir te acomodar muito bem num hotel, né? Tem hotéis que tem, sim, a gente sabe que tem estrutura, mas a casa acaba facilitando a alimentação, facilita a interação entre todos, até porque vão estar ali juntos, né? E tem casos assim especiais, né? Porque nós temos também um departamento de concierge. Às vezes o pai vai com os filhos, com os amiguinhos dos filhos, vão para os parques e quer fazer, por exemplo, uma festa de aniversário para o filho. Quando ele volta, a festa está pronta. Porque o departamento de concierge cuidou de tudo, colocou lá alguns personagens conforme o desejo do pai. Entendeu? Então também é uma grande sacada quando você vai, às vezes à noite você quer sair para pegar um show noturno ou ir assistir um NBA da vida, você tem condições de ter uma babá falando português cuidando dos teus filhos. Então a casa, ela é diferenciada, você não tem esse tipo de facilidade dentro do hotel. E uma das coisas bacanas também que a gente acompanha é que são vários serviços que a gente mesmo pode agregar daqui. Isso. Como tu disse, um café da manhã especial com personagens, pode ser dentro da própria casa, um jantar preparado por algum chefe, né? Que a gente sabe que a gente tem todos esses contatos, atendimento VIP, tratamento, tudo tu consegue com a locação da casa. Eu acho isso imprescindível. Agora fala um pouquinho pra mim da magia. Conta uma história que tu sabe, que só tu sabe contar sobre Orlando. Eu acho uma grande sacada, né, que o senhor Walt Disney teve foi no momento em que ele estava vivendo a melhor fase da vida dele, criativa, né, que fazendo os grandes desenhos animados e tudo mais, e ele tinha pouco tempo para ficar com os filhos. Então ele pegava os filhos, levava os filhos nos parques, na época que não tinha Disney ainda, sentava ali numa cadeira e ficava olhando os filhos brincarem. E os filhos brincavam, se divertiam, e no final do dia ele pegava, dava a mão para o filho e boy, e ele continuava se sentindo frustrado, porque ele não teve esse approach, né? Ele não conseguiu ficar próximo dos filhos. Então, o que ele começou a pensar? Eu quero montar um parque de diversão onde os pais se divirtam com os filhos. Então, a primeira sacada do Magic Kingdom foi criado dentro dessa falta que o Walt Disney tinha. Dele mesmo. Então, foi assim que tudo começou lá em Anaheim, né? Sim, que a gente sabe que a Disney é espetacular, né? Leva a magia, né, para todo mundo, de todas as idades, realmente. Até que é um dos pontos de propaganda, né, que a magia encanta qualquer um, independente da idade. Me conta um pouquinho, o que tu acha de indicações? Número de dias, número de parques, perfis, tu sabe que a gente pode trabalhar isso com cada um, né? Porque cada um tem o seu perfil. O que tu acha mais adequado? Nunca fui, por exemplo. Bom,
se você vai ficar só em Orlando, é claro que a gente tem que fazer uma investigação. Né? O seu cliente, você tem que entender o seu cliente, exatamente o que ele quer. Né? Depois que você fez essa investigação, que você descobriu os desejos e o que ele está sonhando para essa viagem, aí você começa a montar a viagem dele. Mas eu digo que no mínimo 5 dias, no máximo 14, que eu gostaria muito que fosse 14, porque você tem condições de conhecer, além dos parques temáticos, algumas outras coisas que Orlando oferece para a gente, que muita gente desconhece, mas é algo assim encantador. Inclusive, eu comentei com você nos bastidores aqui, a história de que a gente deve começar essa viagem fazendo as coisas diferentes, fazer essa viagem de uma forma um pouquinho diferente. Começando, por exemplo, conhecer Kennedy Space Center, que é um passeio maravilhoso, mas um passeio rico em conhecimento e pouco encantamento. Então a pessoa vai, conhece, fica apaixonada pelo lugar e aí começa a visitar parques, né? Magic Kingdom poderia ser o primeiro, depois o Epcot Center, depois o Hollywood Studios e finalmente os outros parques que tem mais emoção, que tem mais montanhas russas, adrenalina e tudo mais. Então eu sou a favor sempre de você fazer um modelo de viagem assim e todo mundo vai curtir. Você não pode levar o cara na Ilha da Aventura no primeiro dia e no outro dia levar ele para o Magic Kingdom, ele vai detestar o Magic Kingdom. E não porque o Magic Kingdom é ruim, mas sim porque a perspectiva dele de se encantar já não é mais tão grande, né? Porque ele já viu o máximo que ele podia ver. Então eu acho que tem que ser uma coisa graduada. Aí ele vai fazer um passeio maravilhoso. É uma das coisas que a gente sempre indica, né? Eu sou muito chata nisso, é entender muito bem o perfil do passageiro, né? Sexo dos filhos, idade, para te poder direcionar isso, porque a gente sabe que a Universal e a Disney têm 2 propostas diferentes. A Universal é adrenalina, é super-heróis, aquelas coisas todas. A Disney é a magia, independente de qual parque for, né? Não vai ir para Disney e ter uma adrenalina. Agora a gente tem 2 montanhas russas novas ali, mas não são de looping, de cabeça para baixo, como é na Universal. Então isso acho que é uma das coisas que a dúvida, né, persiste sempre, do que indicar primeiro ali para ele, ou o que tirar fora, por exemplo. Tirar fora é difícil, né? Sempre. Porque sempre vai acontecer aquele arrependimento. Você vai, visita todos os parques, faltou um, aí um amigo seu comendo e fala, devia ter ido naquele parque. Então, eu acho que tem que ser uma viagem programada para que você possa conhecer todos os parques temáticos, porque cada um vem com uma proposta, cada um vem com um aprendizado, que não pense que você vai chegar nesses parques e só vai lá para se divertir. Tem uma escolinha, as crianças, o próprio adulto, ele vai aprender muita coisa. Eu me lembro que eu fui guia durante muitos anos, e uma coisa que me acontecia no Magic Kingdom, que era sempre uma coisa que me deixava assim, emocionado o tempo todo. Você entrava com o grupo ali naquela rua principal, quando chegava na frente do castelo, o cara com o filho na mão olhava pro castelo e começava a chorar. Aí chorava eu, chorava os outros que estavam em volta, porque era o sonho desse pai, quando eu era criança, conhecia a Disney, e ele estava realizando para o filho dele. Gente, é repetido, eu fiquei muitos anos sendo guia, e quando eu vi essa cena, eu me emocionava também. Então eu acho que isso encanta todas as idades, independente do sexo que for. E uma das coisas emocionantes que o pessoal sinaliza muito são os fogos no Magic Kingdom, né? Ali é uma coisa que tu não tem como não chorar, por mais que tu veja pela 15ª vez, tu vai te emocionar sempre, porque eles trazem um encantamento para dentro daquilo, né? Agora conta para mim um pouquinho de Orlando fora dos parques. Bom, Orlando tem muita coisa para fazer, né? Nós temos ali, por exemplo, a International Drive. Ela tem muitas atrações assim separadas de parque, o Museu da Madame Tussauds, você tem um aquário maravilhoso, você tem a roda gigante que é muito conhecida. Então, por exemplo, o seu cliente chegou 2, 3 horas da tarde, ele não vai direto para o parque, ele vai para a International Drive, tem aquela casa de ponta-cabeça ali que tem os efeitos visuais muito legais, você dentro dali, você tem a impressão que a casa realmente está torta, que tem problema de gravar. Tem uma série de coisas que são muito divertidas. Os restaurantes de todo tipo, de toda ordem, para todos os gostos. A gente chega até restaurantes com churrasco brasileiro, Texas de Brasil, e muitos outros ali.
Então, eu acho que Orlando é uma cidade para se visitar, além dos parques temáticos, aos poucos, conhecer tudo que tem em volta. É muito interessante. A parte de compras também, o pessoal vai muito, né? Brasileiro ama, né, comprar. Apesar do dólar não estar favorecendo, mas as pessoas ainda vão buscar coisas que não se encontram aqui. Então, ou se encontra, mas muito mais caro, muito mais caro, sabe. Né? Então vão ainda ao Millennium, ao Florida Mall, aos grandes shoppings que tem lá e não saem de mãos vazias. Não, as pessoas vão de mala. Não saem de mãos vazias. O brasileiro é muito consumista nesse sentido, né? É porque, na verdade, muitas comparações são das roupas de marcas com as roupas aqui normais, né? Tu acaba convertendo, mesmo que se o dólar não seja favorável, tu acaba tendo todas essas questões. A gente tem até um transporte, uma sacada do pessoal de transfers, que você pega o cara no aeroporto, em vez de levar ele para o hotel, porque normalmente o avião chega 9, 10 horas da manhã, e o check-in é lá para as 2 horas da tarde. Então pega a pessoa, leva no shopping, fica com a mala deles. A pessoa. A pessoa vai lá, curte, se diverte, ama de paixão o que está fazendo ali, e 2 horas da tarde vai para o hotel. Então eu acho isso uma grande sacada e funciona, porque todo mundo quer essa opção. Eu acho. E daí tu consegue, né, ajustar tudo isso. E agora a gente tem também a NBA, né? Uma coisa que acho que depois da pandemia voltou mais forte, né? Eu comecei a achar maravilhoso o brasileiro ter tanto interesse no esporte, de estar indo visitar, de assistir os jogos. Até futebol americano o pessoal anda pedindo pra gente. Então, eu vejo que o brasileiro está saindo do futebol. Né, daquela paixão que a gente tinha única e buscando outros esportes, que é maravilhoso, né? E é espetacular assistir um jogo, né? É muito colorido, muito diferente. Vida. É uma coisa bem diferente do que a gente tá. O americano sabe vender qualquer coisa, né? Hoje você vê, eu vou te dar só uma dica no Magic Kingdom, quando dá umas 5, 6 horas da tarde, na avenida principal ali, as padarias, as lojas que vendem doces, começam a jogar por uma chaminé, um vento, com o cheiro do pão que está sendo feito, para te atrair, fazer você entrar e comprar. Quer dizer, eles sabem a arte do fazer você comprar. E agora a gente tem o trem também, né? Que foi inaugurado em setembro ali, acho que liga ali a grande parte da Flórida, né? Ele indo de Miami e ele vai, são 3 horas de viagem até Orlando. E ele tem paradas interessantes. West Palm Beach, por exemplo, é uma parada fantástica. As pessoas não conhecem, mas onde moram os verdadeiros ricos da Flórida. Então você vai encontrar ali os canais onde você faz passeio de barco, se bem que você faz isso em Fort Lauderdale. Também em Orlando tem o Winter Park, que também tem esse passeio nos canais onde você vai conhecer as casas dos milionários. Mas em West Palm Beach em especial são os grandes artistas famosos aí que você vê no cinema todo dia, e é lindo, né? Lindo. West Palm Beach é a minha paixão. É uma opção agora que veio para ajudar muito, né? Porque o valor é baixo, não é um valor alto, é um trajeto rápido, porque muitas vezes as nossas companhias aéreas acabam facilitando muito mais tu sair do Brasil via Miami do que tu ir de repente a Orlando direto. A gente sabe que às vezes o valor aumenta ali em 30%, 40% a tarifa. Diariamente a gente acompanha isso. Então, tu ter esse transporte saindo de Miami para Orlando sem a pessoa chegar cansada, às vezes tu acaba alugando um carro e dirigindo até lá. Se você tiver a oportunidade de conhecer as praias, por exemplo, de Miami Beach, ali tem a praia principal. Ela tem uma decoração toda na arte nouveau, que é uma coisa extraordinária. Você vai perceber como é lindo, colorido. O americano, ele se preocupa muito com o visual, né? Sim. Então, carros maravilhosos, gente bonita, a comida, né? Os restaurantes são incríveis. Então, se você tiver tempo de conhecer Miami Beach, você também vai amar, viu? Eu sempre falo isso, pelo menos 2, 3 noites as pessoas têm que ficar ali até para conhecer. Porque a Flórida não é só Orlando ali, né? A gente tem praias maravilhosas, até próprio ao redor ali, né? Geralmente quem vai mais dias, dependendo da época do ano, a gente sempre indica. Fica numa casa, pega um carro, vai conhecer. Tem muitas praias bonitas ali. É Caribe também, se a gente for pensar o mar ali embaixo, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm essa visão.
Mas eu acho que a gente tem um produto muito bom na mão, né? A Kalua é um dos nossos, né, o nosso principal fornecedor ali em Estados Unidos, Orlando, tudo. E eu acho que a gente consegue oferecer um produto de muita qualidade, né? Produtos novos de qualidade, com excelência no atendimento, porque a Intelli tem também essa parte da casa, toda essa questão de concierge, receptividade, tudo. Acho que isso hoje em dia, pós-pandemia, é um grande diferencial, né? Então, uma facilidade que muitos lugares não têm ainda. Hoje, a Intelli, para que você vai fazer a locação da casa, uma semana antes você recebe o voucher com código e você entra no condomínio e na casa por código. Então você não tem aquele problema de parar na portaria, falar com aquele cara chato que não vai entender o que você está falando, não faz a mínima questão de te ajudar. Então é uma das facilidades. Outra coisa, aquilo que você viu nas fotos que você está mostrando é a casa. Tem gente até que faz um filminho, né, com as fotos e depois coloca uma musiquinha Disney. O pessoal se emociona e compra a casa. Eu acho muito divertida até a dica para o agente de viagem, porque eu vi um que o cara fez, ficou maravilhoso. Ele fotografou as fotos, botou uma musiquinha da Disney, e aí o pessoal ficou encantado e começou a comprar assim, sem... Eu vi que ele vendia muito. Eu perguntei para ele, como é que você consegue vender tanto? Você tem um público? Não, eu fiz um videozinho, apresento e o pessoal fica. E os condomínios também têm parques aquáticos, tem o Story Lake, por exemplo, que é um condomínio que tem um parque aquático, que se você não quiser comprar os parques aquáticos e ficar dentro do condomínio, você vai aproveitar igual. São muito bonitos. E a maioria das casas também tem piscina privada. Tem piscina privada, salão de jogos. Tem uma estrutura muito... Casas temáticas, né? Tem as casas decoradas. E então eu acho que isso atrai muitas pessoas. Foi 2022, a gente fez, foi espetacular, tu chega ali, estaciona o carro na frente, digita teu código e entrou na casa e a casa é maravilhosa. Eu sempre indico, eu acho que esse ano 2023, a gente fez uma proposta diferente, ficamos num hotel da Disney, um hotel da Universal. Ano que vem a gente vai fazer outra proposta. Uma das coisas que eu queria te comentar, queria que tu pudesse pincelar um pouquinho sobre os cruzeiros da Disney. Eu acho que agora a gente está tendo uma procura muito grande em cima disso. A gente sabe que é um produto diferenciado, né? Diferenciado é um custo-benefício muito bom, porque você está tendo 3 situações ali. Você está dentro de um hotel de luxo, a gente está falando do navio, tem toda aquela atração, a atração Disney, e você está se locomovendo para ilhas, lugares ali na região que você não viu ainda. E você não precisa necessariamente sair da Flórida. Né? Tem na Austrália, tem no Alasca, né? Tem uma saída do Alasca, eu acho que sai do Canadá para o Alasca, dizem que é, para quem gosta de frio, claro, é uma coisa maravilhosa, assim, indescritível, ver as geleiras. Então a Disney, com essa proposta tanto é que se construiu mais um navio, eu não sei se está no 5º ou no 6º navio agora, e um mais maravilhoso que o outro. E é magia, né? É pura magia, alimentação maravilhosa, impecável, todos os tipos de restaurante, comida nacional e internacional. Você vai encontrar coisas ali que você nunca viu. E outra coisa, a preocupação em manter as crianças de 0 anos de idade até 20 anos de idade ocupadas. A gente está falando de criança, né, 20 anos, mas é uma divisão foi muito bem estruturado isso. Então, o cruzeiro Disney, na minha opinião, se você estiver disposto a fazer 3 em 1, você vai gastar um pouquinho a mais, não é tanto, vale a pena fazer, e você vai ter todas essas mordomias, né? E fora que tem cruzeiro de 3 dias, cruzeiro de 4 dias, tu consegue incluir ele em qualquer... Na sequência do teu passeio, aí você tem que ficar uns 15 dias pelo menos. Né? Pois é. Então, sem sombra de dúvida. Mas obrigada, Taide, por tudo. Acho que a gente conseguiu trazer bastante conteúdo para o agente de viagem. Eu acho que, por mais que isso seja um assunto muito falado, eu acho que as dúvidas são muito grandes ainda, né? E a gente está aqui agradecendo a parceria de vocês da Kalua, porque eu acho que a gente pode dizer que a gente tem um fornecedor 100% confiável que nos ajuda, né? Então... Eu queria dar uma dica para o agente de viagem. O agente de viagem tem um presente gratuito que Orlando, na verdade, oferece para a gente. Community Universal,
que é um treinamento específico de parques e hotéis da Universal. Disney Agente de Viagens, que é a Disney mostrando tudo que ela tem, Fala tudo certificado, você vai receber o certificado, né? E o Visit Orlando, Visit Florida, que também oferece para a gente cursos, treinamentos, né? Você vai receber certificado. Gente, lembrando que o agente de viagem, esse certificado para ele tem um valor incrível, né? Porque isso aumenta o salário, o currículo dele. Ele se torna um especialista de Orlando, e vender uma coisa que você sabe é maravilhoso, né? Claro. E a gente tem uma imersão bem grande, né? Porque muitas vezes tu não precisa, nesses treinamentos, ir até o destino. Claro, se tiver oportunidade, óbvio que é a melhor coisa. Mas no treinamento, tu consegue ter uma imersão de tudo, porque são parques, hotéis, estrutura, ingressos, cruzeiros, tudo, né? Eu digo que o único problema que tem em Orlando é que você vai uma vez e quer ir sempre, né? Ah, sim. Aí você não quer ir para outros lugares, você quer ir para lá todo ano, né? Como é o teu caso. Né? Problema. Mas vamos resolver. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Se você gostou desse conteúdo, por favor, comente, compartilhe com quem você acha que merece receber esse conteúdo. Até lá.